12 plantas antigas reverenciadas nas culturas bíblicas. Você já parou para pensar em como as plantas faziam parte da vida das pessoas há milhares de anos? Na Bíblia, por exemplo, muitas plantas eram tão importantes que apareciam em histórias, rituais e até como símbolos de fé. Algumas delas ainda são usadas hoje, seja na comida, nos remédios ou até na decoração. Vamos conhecer 12 dessas plantas antigas que eram especiais para as culturas bíblicas, explicando de um jeito simples como elas eram vistas e usadas no dia a dia. 1. Oliveira. A oliveira é uma das plantas mais mencionadas na Bíblia. Ela era tão valiosa que seu óleo era usado para cozinhar, acender lâmpadas, fazer remédios e até ungir reis. Imagine uma família antiga. Eles usavam o azeite para temperar a comida, como fazemos hoje com o óleo de soja, mas também o guardavam como um tesouro. Além disso, a oliveira era símbolo de paz e prosperidade. Quando Noé soltou uma pomba e ela voltou com um ramo de oliveira no bico, foi sinal de que as águas do dilúvio tinham baixado e a vida podia recomeçar. 2. Videira, uva. A videira, que dá as uvas, era outra planta muito importante. As uvas eram comidas frescas, secas, como as passas, ou transformadas em vinho. Na Bíblia, o vinho aparece em festas, rituais e até como remédio. Jesus, por exemplo, transformou água em vinho em um casamento, mostrando como essa bebida era especial. As videiras também simbolizavam fartura. Se uma família tinha um vinhedo, era sinal de que não faltaria comida. Hoje, ainda usamos uvas e vinho, mas naquela época, eram ainda mais essenciais. 3. Trigo. O trigo era a base da alimentação. Com ele, faziam pão, que era, e ainda é, um alimento simples, mas fundamental. Na Bíblia, o trigo aparece em parábolas de Jesus, como a do joio e do trigo, onde ele explica que as pessoas boas e más crescem juntas, mas no fim serão separadas. Imagine um campo de trigo. As espigas maduras são colhidas, debulhadas e moídas para virar farinha. Sem trigo, não tinha pão, e sem pão, a fome chegava rápido. 4. Ceiba, ou árvore do algodão. A ceiba era uma árvore gigante, parecida com as grandes árvores que vemos em parques hoje. Suas sementes eram usadas para fazer um tipo de algodão, que servia para tecer roupas e cobertores. Na Bíblia, ela aparece em histórias como a de Jó, que perdeu tudo, mas depois teve sua vida restaurada. A ceiba também era símbolo de força e resistência, porque suas raízes eram profundas e aguentavam ventos fortes. Hoje, usamos algodão para fazer roupas, mas naquela época, era um material precioso. 5. Figueira. A figueira era tão comum que muitas pessoas tinham uma no quintal. Seus frutos, os figos, eram doces e nutritivos, usados frescos ou secos. Na Bíblia, Jesus amaldiçoou uma figueira que não dava frutos, ensinando sobre a importância de produzir boas ações. Além disso, os figos eram usados como remédio para problemas de estômago. Imagine uma família colhendo figos no verão, era como ter uma sobremesa natural sempre à mão. 6. Romã. A romã era uma fruta muito bonita e cheia de simbolismo. Sua casca vermelha e as sementes brilhantes representavam vida e fertilidade. Na Bíblia, ela aparece decorando o Templo de Salomão e até nas roupas dos sacerdotes. As pessoas comiam suas sementes, que são doces e refrescantes, ou faziam suco. Hoje, ainda usamos romã em sucos e saladas, mas naquela época, ela era ainda mais especial, quase como um presente dos deuses. 7. Isopo. O isopo era uma plantinha pequena, mas muito poderosa. Na Bíblia, ela foi usada para marcar as portas dos hebreus com sangue de cordeiro na noite da Páscoa, protegendo-os da morte dos primogênitos no Egito. Também era usada em rituais de purificação, como quando as pessoas se lavavam para se livrar de doenças. Imagine uma vassourinha feita de isopo. Era assim que as pessoas limpavam suas casas e até seus corpos, acreditando que a planta tinha poderes de limpeza espiritual. 8. Cedro. O cedro era uma árvore enorme e forte, usada para construir templos e palácios. Na Bíblia, o Templo de Salomão foi feito com madeira de cedro, porque era resistente e cheirava bem. Hoje, ainda usamos cedro para fazer móveis finos, mas naquela época, era um material de luxo. Além disso, o cedro simbolizava grandeza e durabilidade. Se uma casa era feita de cedro, era sinal de que seu dono era rico e poderoso.
9. Mirra. Mirra era uma resina extraída de uma árvore pequena, usada como perfume, remédio e até em rituais de sepultamento. Na Bíblia, os reis magos levaram mirra de presente para o menino Jesus, mostrando que era algo valioso. Imagine um frasco de perfume caro hoje. A mirra era assim, mas ainda mais rara. As pessoas também a usavam para aliviar dores e curar feridas. Era como um remédio natural, mas com um cheiro maravilhoso. 10. Aloe vera. O aloe vera, ou babosa, era usado para tratar queimaduras e feridas. Na Bíblia, ele aparece quando Nicodemos leva uma mistura de mirra e aloe para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Hoje, ainda usamos o aloe vera em cremes e loções, mas naquela época, era um remédio essencial. Imagine uma folha de babosa cortada ao meio. O gel que sai dela calma a pele queimada pelo sol, assim como fazia há milhares de anos. 11. Cânfora. Cânfora era uma planta usada para fazer um óleo com cheiro forte, que servia para afastar insetos e purificar o ar. Na Bíblia, ela aparece em rituais de limpeza, como quando as pessoas queimavam cânfora para deixar o ambiente mais puro. Hoje, ainda usamos cânfora em alguns remédios e repelentes. Imagine um incenso que, além de perfumar, também afasta mosquitos. Era assim que a cânfora funcionava. 12. Arruda. Arruda era uma erva usada para afastar o mal e proteger as pessoas. Na Bíblia, ela aparece em rituais de purificação e como símbolo de proteção. As pessoas acreditavam que ter arruda em casa trazia boa sorte e afastava doenças. Hoje, ainda usamos arruda em alguns chás e remédios caseiros, mas naquela época, ela era quase mágica. Imagine uma plantinha no quintal que, além de bonita, ainda protegia a família. Era assim que viam a arruda. Essas 12 plantas eram muito mais do que simples vegetais para as culturas bíblicas. Elas faziam parte da comida, da medicina, dos rituais e até das histórias que as pessoas contavam. Muitas delas ainda estão presentes no nosso dia a dia, seja na cozinha, nos remédios ou na decoração. Ao conhecer essas plantas, entendemos um pouco melhor como era a vida antigamente e como a natureza sempre foi essencial para o ser humano. No fim, o que mais chama atenção é como essas plantas conectavam as pessoas com a terra, com a fé e umas com as outras. Elas eram presentes da natureza, usadas para alimentar, curar, proteger e até ensinar lições importantes. Hoje, mesmo com toda a tecnologia, ainda dependemos das plantas para viver. E, de certa forma, elas continuam sendo tão especiais quanto eram há milhares de anos. Vamos pensar em algumas dessas plantas que aparecem na Bíblia e como elas eram usadas no passado e ainda são hoje. Por exemplo, o oliveira era uma das mais importantes. Seu azeite iluminava as casas, servia para cozinhar e até para ungir reis e sacerdotes, como quando Samuel ungiu Davi. Hoje, o azeite de oliva ainda é base da alimentação em muitos países, especialmente na culinária mediterrânea. Além disso, a oliveira simbolizava paz e prosperidade, tanto que a pomba que Noé soltou após o dilúvio voltou com um ramo de oliveira no bico, mostrando que as águas haviam baixado. Outra planta muito mencionada é o trigo. Ele era essencial para fazer o pão, que na Bíblia representa o sustento básico. Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar multidões, e até hoje o trigo é um dos alimentos mais consumidos no mundo. Na época, moer o trigo e fazer pão era um trabalho diário, muitas vezes feito pelas mulheres. O trigo também era usado em ofertas no templo, mostrando como ele estava ligado à espiritualidade e à gratidão pelas colheitas. Já a videira e suas uvas eram símbolos de alegria e bênção. O vinho feito das uvas era usado em festas e cerimônias religiosas, como na última ceia, quando Jesus partilhou o pão e o vinho com seus discípulos. As uvas também eram consumidas frescas ou secas, como as passas, que eram uma forma prática de guardar alimento. Até hoje, a videira é cultivada em muitos lugares, e o vinho continua tendo um papel importante em celebrações. E quem nunca ouviu falar do incenso? Essa resina aromática era queimada em rituais religiosos para perfumar o ambiente e simbolizar as orações subindo aos céus. Os reis magos levaram incenso como presente para o menino Jesus, mostrando seu valor. Hoje, o incenso ainda é usado em igrejas e em momentos de meditação, mantendo essa conexão com o sagrado. Essas plantas não eram apenas recursos, elas contavam histórias, ensinavam valores e uniam as pessoas.
Quando alguém colhia figos, por exemplo, sabia que estava recebendo um presente da terra. Quando usava o hisopo para purificar uma casa, entendia que a natureza também podia proteger. Até mesmo as ervas amargas, como o absinto, eram usadas para lembrar momentos difíceis, como na Páscoa judaica, quando simbolizavam a amargura da escravidão no Egito. Hoje, mesmo sem perceber, ainda carregamos um pouco desse respeito pelas plantas. Quando alguém planta uma árvore, faz um chá caseiro ou decora a casa com flores, está seguindo uma tradição antiga de valorizar o que a natureza oferece. As plantas bíblicas nos mostram que, desde sempre, o ser humano busca na terra não só alimento, mas também significado, cura e beleza. E, de certa forma, elas nos lembram que, por mais que o mundo mude, algumas coisas, como a importância de cuidar da natureza, permanecem as mesmas. E não são só as plantas mais conhecidas, como a oliveira ou o trigo, que aparecem nessas histórias. Até as mais simples, que crescem à beira dos caminhos, tinham seu lugar especial. O alecrim, por exemplo, era usado para perfumar ambientes e até como símbolo de lembrança. Dizem que, quando Maria fugiu para o Egito com o menino Jesus, ela teria estendido suas roupas sobre um arbusto de alecrim para secar, e por isso a planta ganhou seu aroma doce. Mesmo que não seja um fato comprovado, essas lendas mostram como as pessoas associavam as plantas a momentos importantes de suas vidas. Outra planta curiosa é a mandrágora, mencionada na Bíblia como um símbolo de fertilidade. No livro de Gênesis, Raquel, que não conseguia ter filhos, trocou uma noite com seu marido Jacó por mandrágoras colhidas pelo filho de sua irmã. Na época, acreditava-se que a raiz dessa planta, que às vezes parece uma figura humana, tinha poderes mágicos. Hoje, sabemos que ela é tóxica, mas o fascínio por ela continua, mostrando como as pessoas antigamente buscavam na natureza respostas para seus desejos e medos. Até as flores silvestres, como os lírios do campo, serviam de lição. Jesus usou a imagem delas para ensinar sobre confiança. Olhem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Com isso, ele queria dizer que, assim como Deus cuida das flores, também cuidaria das pessoas. Essa ideia de que a natureza é um sinal de cuidado divino ainda está presente em muitas culturas, inclusive na nossa. E não podemos esquecer das plantas que marcavam celebrações. O hisopo, além de purificar, era usado na Páscoa judaica para passar o sangue do cordeiro nas portas, protegendo as famílias. O incenso, feito da resina de uma árvore, queimava nos templos como uma forma de se conectar com o sagrado. Até hoje, muitas igrejas usam incenso em suas cerimônias, mantendo viva essa tradição de séculos. O mais interessante é perceber que, mesmo sem saber, muitas dessas plantas ainda fazem parte do nosso dia a dia. O alecrim continua sendo usado em chás e temperos. O hisopo, embora menos comum, aparece em alguns remédios naturais. E quem nunca viu um ramo de oliveira como símbolo de paz? Essas plantas não são apenas parte de histórias antigas, elas atravessaram o tempo e continuam nos ensinando sobre fé, cuidado e a relação entre o ser humano e a natureza. No fim das contas, as plantas bíblicas nos lembram que a terra sempre foi mais do que um lugar para viver. Ela foi, e ainda é, uma fonte de alimento, de cura, de beleza e até de esperança. E, ao olharmos para elas, podemos aprender a valorizar o que muitas vezes passa despercebido: a simplicidade de uma flor, a sombra de uma árvore ou o sabor de um fruto colhido com as próprias mãos. Afinal, cuidar da natureza é também cuidar de nós mesmos e das histórias que carregamos. E não é só nas páginas da Bíblia que essas plantas deixaram sua marca. Muitas delas ainda estão presentes no nosso dia a dia, mesmo que a gente nem sempre perceba. O alecrim, por exemplo, que aparece em passagens como símbolo de lembrança, hoje é usado para dar sabor a carnes e pães, além de perfumar ambientes. Quem já não sentiu aquele cheirinho gostoso saindo da cozinha e lembrou de alguém ou de um momento especial? É como se a planta carregasse consigo memórias, assim como fazia lá atrás. O figo, outra planta muito citada, vai além das histórias de Adão e Eva. Ele é doce, nutritivo e fácil de encontrar em feiras e mercados. Muitas pessoas nem sabem que ele era tão valorizado antigamente, servia como alimento,
remédio e até moeda de troca. Hoje, ele continua sendo uma fruta deliciosa, mas também nos faz pensar quantas outras coisas simples da natureza a gente ignora, sem saber o quanto já foram importantes? Até mesmo a romã, que na Bíblia representa prosperidade e fertilidade, ainda é usada em receitas e decorações. Seu suco é refrescante, suas sementes dão um toque especial em saladas, e seu formato único chama atenção em qualquer lugar. É como se ela fosse um lembrete de que as coisas boas da vida muitas vezes estão nas pequenas coisas, um fruto bonito, um sabor diferente, uma tradição que atravessa séculos. E não podemos esquecer do trigo, a base de tanto pão que comemos hoje. Na época bíblica, ele era tão essencial que até mesmo as ofertas e os rituais religiosos envolviam grãos de trigo. Hoje, ele está em quase tudo, no pãozinho do café da manhã, no macarrão do almoço, nos bolos de festa. É incrível como algo tão comum já foi tão sagrado, não é? O mais interessante é que essas plantas não são apenas relíquias do passado. Elas nos mostram que a sabedoria antiga ainda faz sentido. Quando usamos uma erva para acalmar a dor de cabeça, quando plantamos uma árvore para dar sombra ou quando escolhemos frutas frescas em vez de industrializadas, estamos, sem saber, seguindo os mesmos princípios de cuidado e respeito que as pessoas daquela época já conheciam. Então, da próxima vez que você ver um ramo de oliveira, sentir o cheiro do alecrim ou morder um figo, lembre-se, essas plantas não são só parte da natureza. Elas são pontes entre o passado e o presente, entre o sagrado e o cotidiano. E, ao valorizá-las, estamos também valorizando as histórias, os saberes e a conexão que sempre existiu entre nós e a Terra. Afinal, a natureza não é só um cenário, ela é uma grande professora, cheia de lições simples e profundas. Basta prestar atenção. E essas lições não são apenas sobre plantas, mas sobre como vivemos. Pense no trigo, por exemplo. Ele era tão importante na Bíblia que Jesus usou a imagem do grão de trigo caindo na terra e morrendo para dar vida nova como uma metáfora para sua própria missão. Hoje, quando comemos um pão feito de trigo integral, não estamos só saciando a fome, estamos participando de um ciclo que começou há milhares de anos, quando as primeiras civilizações aprenderam a cultivar essa planta. O trigo nos ensina sobre paciência, porque ele precisa de tempo para crescer, e sobre generosidade, porque um único grão pode se multiplicar em muitos. Ou então pense na videira. Na Bíblia, ela simboliza prosperidade e comunhão, como quando Jesus disse, "Eu sou a videira, vocês são os ramos." Mas a videira também nos mostra como tudo está conectado. Para dar uvas doces, ela precisa de sol, de água e de mãos cuidadosas que a podem no tempo certo. Da mesma forma, nossas vidas precisam de equilíbrio, trabalho, descanso, alimento e relações verdadeiras. Quando bebemos um suco de uva ou comemos uma passa, estamos lembrando que a doçura da vida vem de pequenos gestos de cuidado, tanto com a terra quanto com as pessoas ao nosso redor. Até mesmo plantas que parecem simples, como a hortelã ou o isopo, carregam histórias de cura e purificação. O isopo, por exemplo, era usado em rituais de limpeza espiritual, mas também para tratar problemas respiratórios. Hoje, quando tomamos um chá de hortelã para aliviar uma indigestão, estamos repetindo um gesto antigo, quase como se aquelas pessoas de séculos atrás estivessem nos passando um segredo. A natureza já nos deu tudo o que precisamos para viver bem, basta saber olhar. E não é só sobre o que essas plantas fazem por nós, mas sobre o que elas nos ensinam a fazer uns pelos outros. Quando os antigos israelitas deixavam as bordas de seus campos sem colher para que os pobres pudessem se alimentar, estavam seguindo um mandamento que ia além da caridade, era um reconhecimento de que a terra não pertence a ninguém, mas a todos. Hoje, quando compartilhamos uma refeição, doamos alimentos ou até mesmo plantamos uma horta comunitária, estamos mantendo viva essa ideia de que o que a terra nos dá deve ser dividido. Por isso, da próxima vez que você passar por um pé de romã, ver um cacho de uvas pendurado ou sentir o aroma do incenso queimando em uma igreja, lembre-se, essas plantas são mais do que folhas, frutos ou resinas. Elas são lembretes de que a vida é feita de ciclos, de semear, esperar, colher e repartir. E que, mesmo com toda a tecnologia e modernidade, ainda dependemos da terra da mesma forma que nossos antepassados dependiam. A diferença é que hoje temos a chance de escolher,
Podemos tratar a natureza como algo que está aí apenas para nos servir, ou podemos tratá-la como uma aliada, uma professora e uma amiga. Afinal, as plantas não mudaram. Nós é que precisamos lembrar como escutá-las.